como mediadora também, com uma atuação proativa, como nós vimos com a Mariana Cirne, nós convidamos a professora Andréa Santos. Ela é professora adjunta, pesquisadora e coordenadora do Programa de Engenharia de Transportes, da PETCOP, da UFRJ, secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e consultora sênior na área de meio ambiente, mudanças climáticas, cidades inteligentes, transporte e sustentabilidade. Ela possui doutorado pela COP UFRJ, mestrado em desenvolvimento sustentável pelo UNB, graduação em ciências biológicas pela Universidade Católica de Salvador, foi coordenadora de mudança do clima e sustentabilidade na Secretaria de Mudanças Climáticas de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e consultora na Secretaria Executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu falei para vocês que eram só feras, né? Então, só pela leitura do currículo, a gente já viu que esse debate vai longe. Andréia, a palavra está com você e passo também a palavra para depois os demais participantes, fazendo um pedido, façam sua autodescrição, né, com características físicas da cintura para cima. Gratidão. Muito obrigada, Kathleen, pela excelente introdução. Eu me chamo Andréa Santos, sou professora da UFRJ, eu tenho os cabelos loiros, sou branca, estou sentada na minha mesa do escritório, estou com um batom vermelho, é sempre a minha marca como mulher, eu gosto, e para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, nessa manhã, moderando esse painel, que é um tema, como já foi dito pela Kathleen, é um tema novo para a questão do renovável, né, do hidrogênio verde, e que também ele vem com uma série uma série de desafios, né, de barreiras tecnológicas, de regulamentação e até de conhecimento também, né? Como esse painel ele tem uma ideia de ser um pouco mais geral, para o público em geral. Então, o que é o hidrogênio verde? Então, assim, só introduzindo, o hidrogênio, quando a gente fala verde ou renovável, e tem essa discussão na literatura de baixo carbono, é o hidrogênio que ele é produzido, né? Para produzir hidrogênio, a gente precisa de energia elétrica, né? Então, geralmente, quando a gente utiliza para produzir esse hidrogênio por eletrólise da água, você utiliza fontes renováveis, solar e eólica. Então, tem uma discussão que está caminhando, tem uma diretiva aí da União Europeia, mas nós aqui, professor Paulo Emílio, Paulo Carvalho, a gente percebe que em trabalhos acadêmicos ou até em política de governo aparece como renovável, muitas vezes como green hydrogen, que é o hidrogênio verde, ou de baixo carbono. Então, assim, introduzindo o tema, né, eu gostaria de começar até fazendo um link com o painel anterior, que tratou também da questão da mudança climática. E aí eu queria trazer uma mensagem que é muito clara do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é o painel científico ligado à ONU, né, que faz toda digamos assim, a avaliação científica sobre o estado da arte de mudança do clima, o que envolve também a parte de mitigação, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, e uma série de sugestões ou uma avaliação do estágio de avanço tecnológico e de medidas de mitigação. Por que eu estou introduzindo isso? Que a gente tem, no âmbito do Acordo Global, o Acordo de Paris, que foi mencionado também no painel anterior, a gente tem uma série de negociações e artigos relacionados à energia, à transição energética. A gente tem um tema mitigação, que tem um programa de mitigação, o Mitigation Work Program. Temos transição justa sendo discutido. Então, só introduzindo, né, a importância da gente tornar as nossas metas dos países mais ambiciosas para poder alcançar a meta do Acordo de Paris, que é limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus, não deixando ultrapassar os 2 graus. Então, isso inclui, basicamente, aí introduzindo o painel, a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. Então, com isso, eu agradeço aqui mais uma vez a participação dos nossos palestrantes. Eu tenho a honra aqui de mediar 2 Paulos e figuras importantíssimas aqui, então, uma honra. Eu queria, então, falar um pouco aqui do Dr. Paulo, Dr. Paulo Luciano, né, que é secretário de Inovação e Transição Energética da ANEEL,
Então, eu gostaria de ouvir um pouco, né, na visão do Dr. Paulo, né, como é que a ANEEL está lidando com a urgência, né, dessa necessidade de aceleração da descarbonização. Vocês, como agência, né, que tem um papel fundamental aí, como é que está caminhando a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação com esses programas que a ANEEL vem liderando, quais seriam os avanços, né, e qual é a relação direta com o tema hidrogênio e como é que está caminhando o hidrogênio renovável, e também como é que o que você pode adiantar para a gente em termos de regulação no Brasil, né? Que existe essa perspectiva da gente ter ainda esse ano a regulamentação para o hidrogênio renovável. Muito obrigada, professor Paulo. Doutor Paulo Carvalho. Não, ok. Muito obrigado, André. Queria agradecer a Kathleen e a equipe do STJ pelo convite para poder explicar e falar e apresentar a ANEEL. Acho que a integração entre os poderes é muito importante para a gente ter essa associação e a sinergia. A gente tem muita sinergia, muitos estudos sendo desenvolvidos. O Dr. Paulo Emílio também vai me complementar a posteriori também. A gente já tem algumas interações também. Então, eu tenho uma apresentação, peço licença aqui para apresentar para vocês. Eu acho que as questões que foram levantadas, doutor André, a gente vai poder apresentar com certeza essas informações. Só colocar no formato de... Doutor Paulo, só não esqueça, por favor, a sua autodescrição. Ok, então, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma pessoa de estatura mediana, morena, com poucos cabelos, vamos falar assim, idade em média em torno de 50 e poucos anos, e estou vestindo um paletó preto com uma camisa verde escura. Ok? Então, vamos lá. Então, eu faço parte da Secretaria de Inovação e Transição Energética da ANEEL. Era uma superintendência de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. Ela foi transformada a partir do dia 1º de maio. Aqui está a equipe que compõe, é lógico, as coordenações de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, inovação e engajamento no mercado e transição energética. Inicialmente, eu vou falar rapidamente a contextualização da transição energética, até para nivelar todos. Então, o que vem a ser a transição energética? Basicamente, é uma substituição da base de recursos tecnológicos, tá, utilizado para geração de energia elétrica. Esse processo ele pode ocorrer por diversas diretrizes, principalmente escassez de um recurso energético ou aparecimento de tecnologias mais eficientes. Tá? Então, a gente tem algumas outras definições com relação a isso, que englobam questões históricas, econômicas, geográficas, e também questões de combustível, ou seja, novos combustíveis associados a alguma nova tecnologia. Então, como que foi a transição energética ocorrida? A gente, ao longo dos anos, a gente viveu várias transições energéticas. Elas começaram através da lenha, vamos falar assim, depois veio com carvão, óleo, gás, nuclear e renováveis agora. Bom, elas demoraram décadas e até séculos para poder fazer essas mudanças. Um impulso, como eu falei, ou a exploração e falta de recursos naturais, ou novas tecnologias, e ela começou individual, local, regional e global. Essa foi o roteiro dessa transição energética que a gente viveu até o presente momento. Mas a transição energética atual ela está sendo motivada principalmente por causa do clima. Ela será muito mais intensa e muito mais rápida, além de inclusiva e acessível. Eu acho que esses são um dos grandes pilares da transição energética que a gente vai viver nos próximos anos. A gente vai ter um grande desafio no Brasil, e o Brasil tem uma transição energética bem focada em alguns temas, ou seja, descarbonização, digitalização, descentralização, democratização e desenho de mercado, no caso do setor elétrico. Então, o mercado de energia ele vai se transformar, principalmente o setor elétrico. Aqui, esse slide apresenta a transição energética do Brasil, no caso do setor elétrico. Ela começou na década de 70, a gente não tinha petróleo disponível como os demais países, e o Brasil começou, ela foi desenvolvendo as gerações grandes centrais hidrelétricas. Hoje a gente tem uma matriz elétrica 85% renovável, com as diversas fontes aqui, sendo que 14% de térmica ainda faz parte dessa matriz elétrica brasileira. Em relação à matriz energética,
O Brasil também ele é um país que tem uma matriz energética bem renovável, bem limpa, comparado aos demais países do mundo. A gente está falando que, no mundo, a matriz energética ela está em 14,1% renovável, limpa, enquanto o Brasil é 44,7%. Então, é uma matriz energética bem renovável. Tá? A gente pode destacar aqui a produção de energia através de derivados de cana, a parte de hidráulica e outras renováveis de modo geral. E o petróleo ainda consome, o petróleo derivado em torno de 33%. E com relação às emissões de carbono, quais são as principais emissões de carbono aqui no Brasil? A gente está falando, a principal emissão de carbono é mudança do uso de terra e floresta, principalmente queimadas. A agropecuária também contribui com 27% e a energia. No setor de energia, a gente pode destacar o transporte. Ele realmente ele contribui para a emissão de CO2 da parte de quase 50%. Então, a matriz elétrica ela vai contribuir para essa descarbonização com a evolução que nós vamos ter. E aqui a gente tem um trilema da transição energética, ou seja, equidade energética, segurança energética e sustentabilidade. Então, é uma transição energética, para ser justa, deve considerar a alocação correta dos custos, não podendo ser pautada no pagamento de subsídios pela população de menor poder aquisitivo em favor de uma parcela de maior renda. Então, aqui a gente tem a sustentabilidade ambiental, que é mitigar a degradação do meio ambiente, os impactos da mudança climática, segurança energética, capacidade de atender as demandas atuais e futuras de energia e equidade energética, prover o acesso universal, energia confiável, econômica e abundante. Então, aqui a gente tem os trilemas o trilema da transição energética. Bom, dito isso, vamos falar do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela ANEEL. Isso é uma política pública instituída no ano 2000, onde as empresas de energia elétrica são obrigadas a investir um percentual da sua receita operacional líquida em ações de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. E coube a ANEEL não faz política, a ANEEL regulamentou esses investimentos. A gente tem as regulamentações vigentes, a 1045, que regulamenta os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da ANEEL. E a Resolução 920, que regula os procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Bom, aqui estão os percentuais. As empresas de geração e transmissão têm que investir 1% dos seus investimentos, da sua receita operacional líquida, em ações de pesquisa e desenvolvimento. Uma parte desse recurso vai para o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outra parte vai para o Ministério de Energia, e 40% que fica nas empresas de energia elétrica são regulados pela ANEEL. Então, essa parte que a gente vai estar falando, vai estar comentando aqui com relação ao hidrogênio renovável. E uma parte do recurso vai para a parte de eficiência energética. As distribuidoras de energia elétrica têm a obrigação de investir 0,25%, além da parte de pesquisa e desenvolvimento, em ações de eficiência energética. Nos últimos anos, 25% dos projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos no âmbito do programa regulado pela ANEEL foram em fontes alternativas de geração de energia elétrica. É um volume considerável de recursos, que eu vou apresentar na sequência, e desenvolveu diversas tecnologias. Aqui são resultados parciais desse trabalho. A gente teve mais de 7 bilhões de reais investidos em valores históricos, tem que atualizar esse valor, vai dar muito mais, cerca de 2.000 projetos finalizados e 10.000 pesquisadores participaram do programa de pesquisa e desenvolvimento aqui da ANEEL. Tá? Com relação aos projetos de P&D em execução ou já executados na área de hidrogênio. Tá? A gente tem 26 projetos, 17 em execução e 9 concluídos, mais de 200 milhões de reais já foram investidos e uma média de 7 milhões de projetos. 2 projetos mais relevantes, vamos falar assim, que eu estou destacando aqui. O primeiro projeto é o de Furnas, na usina hidrelétrica de Itubiara, tá? Que também gerou hidrogênio. Ele já gerou 1,5 toneladas de hidrogênio. E um projeto está sendo desenvolvido no Porto de Pecém, pela EDP, que também vai gerar, já gerou a primeira molécula de hidrogênio. Então, são projetos que estão sendo executados no âmbito do programa regulado pela ANEEL. E, dentro do programa regulado pela ANEEL, a gente
definiu os projetos estratégicos. O que seriam projetos estratégicos? São temas de grande relevância que precisam de um esforço coordenado para desenvolver esses projetos. Então, a gente tem entidades intervenientes que ajudam a ANEEL na definição e aprovação desses projetos para execução, e o acompanhamento é feito por meio de seminários e workshops. E cabe à ANEEL publicar as diretrizes com o edital e fazer a avaliação inicial desses projetos para execução e aprovar. Aqui tem algumas chamadas estratégicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos. A primeira que a gente está destacando é a de fotovoltaica. Naquela época, em 2011, não era uma fonte ainda economicamente viável, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Temos a chamada estratégica de biogás e os valores investidos, da ordem de 250, 260 milhões de reais, chamada de geotérmica, a chamada de armazenamento, o projeto de Furnas foi um projeto da chamada estratégica de armazenamento, que eles usaram a tecnologia de hidrogênio para armazenar energia, a chamada estratégica de mobilidade elétrica, que essa chamada ela é um marco nas nossas chamadas estratégicas, no qual a gente tem contrapartida do setor privado e os projetos desenvolvidos em rede. E agora eu vou falar um pouquinho da chamada estratégica de hidrogênio renovável. Esse projeto ela está em consulta pública. Hidrogênio renovável, ela tem uma diretriz relacionada à transição energética, ou seja, descarbonização das economias, aumento dos custos de combustíveis fósseis que está acontecendo e uma redução da dependência energética, principalmente agora com a guerra Rússia e a Ucrânia, ela motivou uma agilidade nessa transformação. Então, hoje que a gente enxerga o hidrogênio como um novo vetor energético, ele possui baixa emissão de CO2, ele possui uma alta densidade energética, possui alta eficiência de conversão e suprimento abundante, além de a capacidade de armazenar energia e transportar. Então, o hidrogênio renovável, que ele é oriundo de fontes renováveis de energia, eólica, solar, biomassa, e entre outras, e a gente está em consulta pública justamente desse projeto, de chamada estratégica. Bom, o hidrogênio no setor elétrico, como que a gente enxerga o setor elétrico? Hoje, o setor elétrico ele é responsável por uma quantidade, um suprimento da ordem de 570 terawatt-horas, é o consumo elétrico do setor. Como que a gente está enxergando o hidrogênio nesse caso? O setor de consumo não elétrico, que não é suprido pelo setor elétrico, da ordem de 2.400 terawatt-hora por ano. Então, a gente tem um consumo quase 5 vezes maior de consumo não elétrico. E o hidrogênio vai fazer essa conexão entre o setor elétrico e o setor, vamos falar, outros setores, como indústria química, indústria siderúrgica, para descarbonização desses outros setores. E ele também pode voltar para o setor elétrico na forma de energia por armazenamento. Essa chamada estratégica ela está alinhada com a resolução número 2 do Conselho Nacional de Política Energética, no qual definiu o hidrogênio como dos temas prioritários, tanto para a ANEEL quanto para a ANP. E, no caso, especificamente da chamada estratégica do hidrogênio, ela faz parte do arcabouço legal regulatório do Programa Nacional de Hidrogênio. É uma das metas desse eixo 4, e a gente publicou essa consulta, está em consulta pública até o dia 24 de julho do hidrogênio. Então, quais são as diretrizes, objetivos aqui da chamada estratégica de hidrogênio renovável? O estudo do impacto da geração do hidrogênio no setor elétrico e suas externalidades, identificar oportunidades para o setor elétrico brasileiro no âmbito da produção de hidrogênio renovável, proposição de melhorias regulatórias, desenvolvimento de tecnologias e soluções nacionais, criação de redes de inovação em hidrogênio renovável e criação de novas oportunidades de negócio para o país. Como ele vai ser desenvolvido? A gente tem duas possibilidades. Ou modalidade de peças e componentes, ou modalidade de planta piloto, com os seguintes requisitos. No caso de peças e componentes, seriam desenvolvimento de eletrolisadores, CAC, recuperadores de calor, etc.
A patente é obrigatória, startup ou indústria na rede de inovação do projeto, a gente está exigindo que tenha isso aí, e contrapartida mínima de 10%, e teste campo obrigatório. No caso de modalidade de planta piloto, produção de hidrogênio renovável obrigatório, de 1 a 10 megawatts, certificação do hidrogênio produzido, modelo de negócio, uso final contratado para hidrogênio, ou seja, todo o hidrogênio tem que ser contratado e vendido, e contrapartida mínima. Uso de usina renovável, o custo de energia, ou seja, se tiver uma eólica, uma solar, uma PCH ou uma biomassa gerando, o recurso do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL não vai cobrir, é uma contrapartida. Capacidade adicional, se quiserem fazer uma usina com capacidade maior de 10 megawatts, seria a contrapartida e o restante do investimento. Algumas diretrizes. Projeto desenvolvido em rede, a gente quer desenvolver a rede de inovação em hidrogênio, envolvendo agências do setor elétrico, indústria, startups, centros de pesquisas e universidades. TRL é o nível de maturidade tecnológica, a gente está querendo um TRL maior do que 6, que é inserção de mercado, poder de negócio do produto ou planta piloto, estudo de viabilidade econômica do projeto. Aqui na modalidade planta piloto, os produtos esperados seriam a produção e comercialização de hidrogênio renovável e contratação e integração de fontes de energia renovável. E na modalidade peças componentes, desenvolvimento, fabricação, instalação de protótipos, componentes para avaliação em campo e registro de propriedade intelectual. Ainda com relação aos resultados esperados, demonstração da tecnologia e avaliação dos impactos no setor elétrico brasileiro, um dos pontos fundamentais. Propostas de aprimoramentos regulatórios, eu acho que é importante isso daí, a ANEEL como agência reguladora, todo o desenvolvimento do projeto, ele gera aprimoramentos, e desenvolvimento e utilização de mecanismos para certificação do hidrogênio produzido. O processo de certificação tem algumas entidades que já fazem, tem outros que estão iniciando o trabalho, no caso da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, então a gente quer que esse hidrogênio seja certificado. Ainda como resultado, capacitação profissional, intercâmbio internacional. Eu acho que a gente tem que capacitar os profissionais para atuar nesse mercado de hidrogênio, vai ser crescente. Integração intersetorial, setor elétrico integrado aos demais setores da indústria brasileira. Mapeamento das cadeias de valor locais e regionais. E uma parte que a gente acha muito importante, a gente pretende ter pelo menos um projeto em cada região do Brasil, para poder desenvolver a tecnologia. E aqui está um cronograma. Como eu falei no início, a gente tem uma consulta pública aberta, toda a sociedade pode contribuir com os critérios que estão na consulta pública. A consulta pública número 18, ele vai estar aberto até o dia 24 de julho. A gente espera publicar o edital final até o mês de setembro, esse cronograma está um pouquinho desatualizado, e apresentação de propostas de outubro, novembro, para aprovação das propostas de dezembro, janeiro de 2024. Bom, era isso. Acredito que eu tenha conseguido apresentar no tempo. E fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Carvalho, pela excelente apresentação. Então, a gente percebe aí realmente os avanços a passos importantes, né, principalmente na questão de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma chamada aí já em consulta direcionada justamente para a questão do hidrogênio. Então, esses projetos piloto, também o olhar de criação de capacidade técnica, incentivo à produção, né, na linha da industrialização do Brasil voltada para essas novas tecnologias, o vetor energético, que é o caso do hidrogênio, acho que é fundamental. Eu queria só destacar aqui na universidade, né, eu vou começar agora também trazendo aqui o nosso segundo palestrante, mas aqui na UFRJ a gente já desenvolve pesquisa, né, de ponta no tema também hidrogênio. O professor Paulo Emílio, ele coordena um laboratório de hidrogênio, ele é presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, e eu tenho um projeto aqui também coordenado por mim, onde eu tenho outros colegas, inclusive o professor Paulo Emílio, participando, que é uma planta piloto de produção de hidrogênio verde, com recursos financiados pela GIZ, né, Agência de Cooperação Alemã, onde a gente está provavelmente agora em agosto, a gente já vai estar produzindo esse hidrogênio,
né, considerando o verde porque ele vem da energia elétrica de painéis fotovoltaicos, e a gente vai estar investindo também em pesquisa aplicada, né? Então, tem um foco aí na micromobilidade, mas também energia elétrica, armazenamento. Então, ficamos muito felizes em perceber esse avanço em termos de política pública, né, com incentivos para pesquisa, inovação e, de fato, mercado, né, uma visão já de mercado aí, chegando muito próximo. Então, queria agradecer mais uma vez ao doutor Paulo Carvalho da ANEEL e convidar o professor Paulo Emílio, professor titular aqui da UFRJ, meu colega, com muito orgulho, é uma das sumidades, né, no tema hidrogênio. Fico muito orgulhosa porque ele é nosso, tá? É daqui da UFRJ. Ele, como eu disse, ele dirige o Laboratório de Hidrogênio da COP, ele é presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio e é membro do Conselho Científico Internacional da empresa ENGIE e editor-chefe da revista que foi mencionada pela Kathleen, que é a revista Matéria. Então, professor, queria primeiramente dizer que estou muito feliz em estar aqui, né, mediando esse painel. Queria ouvir um pouco do senhor, né, como é que a Associação Brasileira de Hidrogênio está atuando no tema hidrogênio renovável, suas pesquisas, né, muito importantes, né, inclusive para a questão dos transportes, né, com o desenvolvimento de ônibus, uma série de projetos que o senhor coordena. Então, assim, na visão da academia, quais são os avanços em pesquisa e aplicações do hidrogênio e também em termos de investimento, né, que são fundamentais, como eu mencionei, como é que a gente consegue aqui o papel nosso da academia em ajudar a superar essas barreiras, né, essas lacunas no conhecimento, barreiras e desafios que estão aí por trás nesse tema extremamente importante, né? Então, muito obrigada. Passo a palavra para o professor Paulo Emílio. Tá bem, Andréia, muito obrigado. Agradeço a você pela gentileza. Queria também agradecer a Kathleen e a organização, né, do seminário por esse convite, pela oportunidade de falarmos aqui. Dizer que é um prazer estar aqui com o Paulo e vejo que nós estamos bem direcionados. Você vai ver que eu vou começar aqui com um slide análogo ao que ele já apresentou e sei que a ANEEL hoje tem um dia importante, né? Existe um mega leilão da ANEEL hoje, então temos muito aqui para falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar a minha tela e queria saber, um momento, se vocês veem minha tela direitinho. Vemos sim, professor. Por favor, não esqueça da sua autodescrição. Obrigada. Sim, eu tenho que fazer minha autodescrição. Então, veja bem, eu estou aqui na COP, na UFRJ, no Laboratório de Hidrogênio da COP, onde eu trabalho. Eu sou uma pessoa que tem 1,75 m de altura, eu tenho uma pele branca com boa melanina e tenho cabelos meio enroladinhos que já foram castanhos claros e que hoje aparecem esbranquiçados pela idade. Bom, eu optei por falar aqui, então, sobre transição energética e energia do hidrogênio, para que a gente possa, assim, resgatar um pouco, não é? Do que significa essa área hoje no Brasil e no mundo, e aproveito aí para já começar com um slide sobre o qual o Paulo já falou também, para falar de transições energéticas. Então, veja que no início da sociedade desenvolvida, né, nós usávamos muita biomassa. Depois nós tivemos uma transição para um uso intenso de carvão.
e logo depois veio um combustível líquido que dominou a cena, né, com a entrada do petróleo, e agregado a ele o gás natural. E, mais recentemente, então, também tivemos usos de energia nuclear e energias renováveis, que crescem muito, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Se nós olhamos todos esses combustíveis aqui mostrados, nós podemos observar umas características muito interessantes, que são as seguintes. Veja, quando nós passamos da biomassa original para o carvão, para o petróleo e para o gás natural, nós, espontaneamente, nessa evolução que a sociedade teve, passamos de um combustível para o outro, já diminuindo o teor de carbono e aumentando o teor de hidrogênio. Também é interessante observar que a complexidade química de cada um desses combustíveis diminui na medida em que nós passamos de um para o outro, né? E nós, então, tendemos a chegar realmente numa era do hidrogênio. Espera aí, estão me dizendo aqui que a minha tela não está parecendo cheia. Será que eu devo tentar mudar alguma coisa? Agora sim, professor. Está maior. Agora está maior. Está aparecendo agora em tela cheia? Agora está. Mas não está no modo apresentação. Coloca aí embaixo nesse modo apresentação que você estava indo com a setinha, para ver se ela fica, porque ela estava no modo de introduzir o slide seguinte. Mas está dando para ver, não tem problema nenhum. Que pena. Então, eu teria que, fazer alguma mudança aqui quando eu escolhi, talvez, a tela apresentar. Eu vou continuar para não tomar muito tempo, tá? E eu queria, então, realçar para vocês que, se vocês tiverem interesse... Caramba, agora está passando geral. Ok. Se vocês tiverem interesse em aprofundar sobre essa área, tem um livro que eu publiquei em 2019 sobre ciência e engenharia de tecnologias baseadas em energia do hidrogênio. Queria também realçar para vocês que, de uma forma muito legítima, há cerca de 2 anos atrás, as pessoas começaram a falar sobre hidrogênio, estabelecendo cores. Hoje em dia, essa taxonomia de cores ela já não é muito aceita, porque nós precisamos fazer uma regulação de emissões na produção de hidrogênio. Então, por isso, não só no Brasil, no Programa Nacional do Hidrogênio, mas também na Agência Internacional de Energia, órgãos europeus, órgãos norte-americanos, se optou por utilizar uma terminologia de hidrogênio de baixo carbono e hidrogênio renovável. Então, essa é a nossa tendência hoje. Queria mostrar para vocês que o mundo hoje ele já produz, armazena,
transporta, consome cerca de 100 milhões de toneladas de hidrogênio. Só que esse hidrogênio é considerado cativo, porque ele é normalmente produzido e consumido localmente. Uma grande diferença que vemos agora com o advento dessa nova transição energética é da existência do hidrogênio mercantil, aquele que passa a ser produzido num lugar para ser transportado e consumido em outro lugar. E a expectativa que temos é que, em 2050, o mundo consuma mais de 500 milhões de toneladas de hidrogênio, o que se torna algo realmente muito relevante. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira do Hidrogênio é uma entidade recente, foi criada em 2017, e ela trabalha muito no desenvolvimento de uma rede do hidrogênio, contribuição com códigos, normas, padrões e segurança, toda essa questão de regulação para abertura de mercado, pesquisa e treinamento profissional, eventos industriais e científicos e na produção e disseminação de informações. A BH2 ela vem participando ativamente no Programa Nacional do Hidrogênio, que se desenvolve a partir de agora, tendo sido o Brasil pioneiro, porque o Brasil produziu uma estratégia para a energia do hidrogênio já em 2005, e isso direcionou muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o que fez com que, atualmente, como a Andrea já comentou, nós temos a tecnologia desenvolvida no Brasil, tecnologia de ônibus a hidrogênio, de pilha a combustível com eletrólito de membrana polimérica, de pilha a combustível de óxido sólido, de eletrolisadores e reformadores. Então, o Brasil, nas últimas 3 décadas e meia, mais ou menos, se preparou tecnologicamente para esse momento agora importante da transição energética. E veja que o nosso país ele tem um potencial muito grande para a produção de hidrogênio. Nós tanto já produzimos como podemos produzir mais hidrogênio a partir de combustíveis fósseis. Essa é uma área em que o Brasil deve continuar a desenvolver com sequestro de carbono. Nós também temos um histórico de produção de biocombustíveis que servem para a produção de hidrogênio, principalmente o etanol. E nós temos um acesso importante à energia elétrica renovável, como energia solar, energia eólica, a energia hidráulica, que é a maior parte da produção de eletricidade no Brasil. E, além disso, o Brasil é muito rico em biomassas de rejeito e de manejo. Para completar, nós encontramos no território brasileiro ocorrências de hidrogênio natural. Muito recentemente, eu próprio descobri hidrogênio natural aqui no estado do Rio, em Maricá, que motivou um anúncio que fizemos o mês passado. Portanto, isso mostra que o Brasil tem uma grande capacidade de produção de hidrogênio renovável, com diferentes rotas de produção. E a atividade nessa área está muito grande. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 2 anos atrás,
a BH2 tinha 3 empresas associadas, hoje são cerca de 80 grandes empresas e pequenas empresas que já atuam ou estão ávidas por atuar nessa área no Brasil. Nós recentemente realizamos o 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio na cidade de Maricá, aqui no estado do Rio. Aqui tem uma foto mostrando a montagem onde nós realizamos o congresso propriamente dito e uma exposição empresarial muito interessante com a participação de várias empresas. A Associação Brasileira do Hidrogênio ela se tornou mantenedora da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, existem normas que vêm sendo estabelecidas no Brasil, por exemplo, de terminologia, que tem uma norma sobre tecnologias de pilha a combustível, de dispositivos de conexão para reabastecimento de veículos. Veja que isso é necessário, no nosso caso, para o ônibus a hidrogênio, sobre considerações de segurança e também para o uso de hidrogênio como combustível. Aqui eu acho importante realçar que o hidrogênio ele tanto é um combustível, como são outros combustíveis que nós utilizamos hoje, como o etanol, a gasolina e outros, e, ao mesmo tempo, ele é um vetor energético, como a eletricidade é. Por isso que o hidrogênio é capaz de conectar setores da nossa sociedade, setores que hoje são estanques, porque só utilizam uma fonte de energia. O hidrogênio agora ele pode congregar esses diferentes setores. Nós também estamos trabalhando em normas na ISO, então, trabalhando em normas internacionais para garantir a validade delas aqui no Brasil. Agora, eu queria falar um pouco para vocês, já que nós estamos no ambiente jurídico, né, sobre leis e decretos que têm surgido no Brasil nessa área. Nós temos leis em diferentes níveis, né, municipais, estaduais e federais. O município de Maricá ele foi pioneiro com uma política pública municipal do hidrogênio, com o intuito de reduzir emissões e ampliar a matriz energética do município, num caso muito interessante, porque utiliza royalties do petróleo e do gás natural para essa transição energética para a energia do hidrogênio. Também tem uma lei do estado de Pernambuco com o intuito de redução de emissões de gás carbônico e ampliação da matriz energética. Outra lei de Goiás para reduzir a emissão também de carbono e ampliar também a matriz energética no estado de Goiás. Uma lei muito recente também, como essa de Goiás, do Paraná, com parâmetros para incentivo do uso do hidrogênio renovável no Paraná. A gente sabe que teve uma participação muito importante do Elton Alves, que é diretor científico da BH2 e que é do Paraná. Um decreto-lei do Maranhão e outro decreto-lei do Espírito Santo, que saiu antes de ontem. Nós tomamos notícia dele ontem, né? Sobre geração de energias renováveis e hidrogênio sustentável no Espírito Santo. Nós temos também projetos de lei
Aqui mesmo, no estado do Rio, nós temos projeto de lei que amplia o escopo da redução de ICMS para contemplar essa atividade com a matriz energética, utilizando hidrogênio, que é algo muito interessante, né? E um outro projeto de lei denominado Hidro Rio de Janeiro para programas de estudos e pesquisas para a promoção da transição energética, da descarbonização e da reindustrialização. No Mato Grosso também tem um projeto de lei para política pública estadual referente ao hidrogênio, e existem projetos de lei no Senado Federal e no Congresso Nacional, criando, então, todo um arcabouço, né, legislativo que começa a surgir no Brasil sobre esse tema da transição energética e do uso da energia do hidrogênio. Internacionalmente, eu vou trazer aqui apenas 2 exemplos marcantes, existem vários, né? Um é o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, que é um grande incentivo fiscal. Ele dá prêmios a quem produz, por exemplo, hidrogênio de baixas emissões. Então, aqui já correlacionando a quantidade de CO2 emitida com a quantidade de hidrogênio produzido. E isso, então, cria um incentivo real financeiro ao desenvolvimento dessa área no Brasil. Outro muito recente, eu acho que incentivado pela COP, que aconteceu ano passado no Egito, também direcionando investimento e isenção de impostos no Egito nessa área de energia do hidrogênio. Bom, eu não vou me estender muito, queria agradecer aqui pela oportunidade e me desculpar pela maneira que os slides ficaram aqui, mas dizer que foi uma satisfação para mim fazer essa apresentação aqui no seminário do STJ. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Emílio, excelente. Acho que trouxe um overview aí bem interessante, não só complementando aí a importância e a história, né, dessa tendência de descarbonização e realmente a aposta que o mundo, né, claro, tem por trás um cenário, uma geopolítica, a pressão da União Europeia, mas assim de fato essa aposta no hidrogênio para realmente ganhar uma participação alta na nossa matriz aí, energética. E também a experiência da associação, né, que enfim, eu acho que é uma experiência inovadora. A gente tem visto uma série de iniciativas bem interessantes, contribuindo também para a questão de política pública, essa relação direta com as normas técnicas, a BNT é muito importante. Então, queria agradecer mais uma vez, e assim eu devolvo agora a palavra para a nossa moderadora mor, a Caitlin Feitosa, para controlar a questão do tempo e também para a gente verificar se existem perguntas, né, do público. Muito obrigada, Caitlin. Olá, Andréia. Professor Paulo Emílio de Miranda, que honra ter o senhor aqui conosco. Gratidão sincera pela sua presença. Eu sei que o senhor é uma sumidade no tema, juntamente com os nossos outros colegas, Paulo Luciano, professora Andréia, e eu assim, me sinto extremamente abençoada, eu diria que é a palavra mais correta para expressar a minha gratidão pela presença dos senhores aqui hoje. Nós tivemos uma intervenção do nosso colega Mário Kruger, lá do TRT do Paraná. Gostaria de saber, caso conste do escopo de algum projeto, do que se trata e se tem sido estudada a geração de hidrogênio decorrente do etanol.
Obrigada. Pergunto para os universitários mesmo, para os especialistas, porque realmente essa temática é muito nova para nós, seres mortais. Bom, nós temos, acho que todos podem responder. Eu posso seguir a ordem aí, se o doutor Paulo quiser já iniciar. O microfone está no mudo, Paulo. Dentro do âmbito do programa de P&D regulado pela ANEEL, os projetos que a gente tem desenvolvido ou em desenvolvimento, ele está mais focado a células combustíveis, desenvolvimento de células combustíveis e geração de energia através da eletrólise da água. Com relação a isso, eu tenho conhecimento de um projeto que está sendo desenvolvido pela Shell com a Universidade de São Paulo, que é geração de hidrogênio a partir da cana-de-açúcar, vamos falar assim. Então, esse projeto não está no âmbito do P&D regulado, talvez o Dr. Paulo Emílio tenha mais conhecimento desse projeto, até você, André. Mas no âmbito do P&D regulado pela ANEEL, pelo menos eu não conheço nenhum projeto desenvolvido focado no etanol. Mas deve verificar com mais detalhe e passar essa informação mais detalhada para vocês. Mas o que eu tenho conhecimento é um projeto da USP, junto com a Raiz, se não me engano, e a Shell para desenvolver hidrogênio a partir do etanol. Bom, tá bom, eu posso contribuir um pouco também. Eu acho que eu começaria dizendo que no roteiro que o Brasil fez em 2005 já para a energia do hidrogênio, esse roteiro mostra a opção do uso de biomassas e também de biocombustíveis como estratégica para o Brasil. Na realidade, embora hoje induzido por uma oportunidade que é a existência de tecnologia já disponível até em larga escala para a eletrólise da água, nós falamos muito no Brasil sobre produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, mas a perspectiva que nós temos na Associação Brasileira do Hidrogênio é que, ao longo dessa década em que nós estamos, a produção de hidrogênio no Brasil, a partir de biomassas e de biocombustíveis, suplantará a produção de hidrogênio a partir de eletrólise da água. Então, essa é uma tendência brasileira e é um ponto estratégico brasileiro que o diferencia de outros países que se direcionam para esse setor da energia do hidrogênio atualmente. Portanto, eu julgo essa questão importante para o Brasil. Há vários projetos no Brasil nessa área. Aqui na COP mesmo, nós desenvolvemos pilhas a combustível de óxido sólido para utilização direta de etanol. Então, você não precisa sequer produzir hidrogênio. Você pode usar o etanol diretamente na pilha a combustível. E existem startups e laboratórios no Brasil, aqui em outros lugares do Brasil, que desenvolvem eletrolisadores para a produção de hidrogênio a partir do etanol. Então, essa é uma área muito importante para o Brasil, com o etanol e com biomassas de uma maneira geral. Se eu puder só complementar, já que foi bem explicado, mas só dizendo que aqui na UFRJ também a gente desenvolve pesquisa também, outra rota, né, como foi explicada, a rota de reforma do etanol, bioetanol, e eu acredito de fato, né, quando o professor Paulo Emílio, o próprio Paulo Carvalho também mencionou do hidrogênio renovável, para o Brasil acho que é muito importante a gente defender esse termo renovável, porque a gente tem um potencial gigante, como foi apresentado, né, de produção da reforma do bioetanol, pela questão da hidroeletricidade, biomassa, né, com resíduos agrícolas. Então, assim, a gente deve defender, independente de quem for comprar o nosso hidrogênio exportado lá na frente. Se for só na linha do verde, eólico, solar, a gente também tem um potencial
gigante, mas eu acho que até para a nossa transição interna, em mercado interno, eu acho que seria muito importante. Então, muito obrigada aí, Kate, e pela pergunta também do nosso participante. Queridos, e chegamos ao final do nosso painel, já passamos 15 minutinhos do nosso tempo. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem rapidamente para a gente fazer o encerramento do almoço. Professora Andréa. Bom, então eu queria só agradecer mais uma vez aí pelo Superior Tribunal de Justiça, pela iniciativa, um evento de altíssimo nível, eu consegui acompanhar um pouquinho do painel anterior, e acho que vocês devem seguir influenciando nas agendas, né? Eu digo aí que de ODS, sustentabilidade envolve diversos temas, e parabenizar mais uma vez pela organização, agradecer a Kathleen Feitosa pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, e também parabenizar e agradecer pela participação dos meus colegas aqui no painel. Muito obrigada.